Olá pessoal, tudo bem? Aqui o professor Cleiton Peixer novamente com vocês, dando continuidade aí ao nosso curso preparatório para a OAB, segunda fase em penal. E na aula passada nós falamos de uma peça muito importante, uma das favoritas para cair na prova de vocês, Falamos de memoriais, lá do artigo 403, parágrafo 3º do Código de Processo Penal. Fizemos as considerações importantes, falamos de tese, montamos a peça, a nossa estrutura, fizemos raio-x, esqueleto, passei um modelo para vocês e eu falo para vocês prestarem muita atenção nessa peça, porque ela realmente é uma das favoritas, sempre foi. O Memoriais é uma peça onde a OAB pode exigir muito do candidato, Tem muita coisa para se discutir em memoriais. Então, vocês devem ficar muito atentos a essa peça. Todas as peças que falam de mérito, no momento 2 e no momento 3, tanto na fase de você defender o seu cliente, quanto na fase de recurso, após uma sentença, quando você discute mérito, você pode discutir muita coisa. Então, a OAB tem possibilidade de cobrar muitas teses de vocês. Isso não quer dizer que seja difícil. Como nós vimos na aula passada, eu passo para vocês uma estrutura de peça, e as teses de como vocês devem argumentar e como vocês devem buscar as teses para a prova de vocês. E vocês verão no decorrer do curso que quando se fala em mérito, doutores, as teses são praticamente idênticas. Todas as provas da OAB vai ter aquela estrutura que eu falo para vocês. Então, quando se falar de tese, você vai buscar primeiro teses preliminares, depois você vai buscar teses de mérito e depois você vai analisar as teses subsidiárias. E eu sempre enfatizo muito para vocês que nas teses subsidiárias é onde você consegue a pontuação para a aprovação, Porque aquilo tudo pontua. Sempre a OAB vai acreditar ponto a vocês nas teses subsidiárias. Como nas preliminares, então, é importante que vocês façam o passo a passo da nossa estrutura de peça. Eu sempre falo para vocês terem cuidado e tranquilidade para quando chegar na prova, Então, vocês devem, primeiramente, antes de ler o caderno de prova, antes de ler a questão proposta pela OAB, fazer aquela estrutura que nós estamos acostumados e que eu falo todas as aulas para vocês, lá na sua folha de rascunho, fazendo os tópicos da sua peça, Endereçamento, preâmbulo, dos fatos do direito e do pedido. E dentro do direito, então, você vai discutir aquelas teses que eu proponho para vocês, naquele esquema, naquela sequência, porque é importante, vocês verão que dá certo, Vocês perceberão que a OAB sempre cobra a mesma coisa, o exame da ordem não é difícil, basta a gente treinar e saber enfrentá-lo. E no curso que nós passamos para vocês aqui, vocês têm como cercar a OAB, não tem como fugir da aprovação. E é isso que eu sempre proponho a vocês, tentando melhorar a cada dia. Peço desculpa a vocês aqui que o vídeo ainda não está do meu agrado, a iluminação ainda não está do meu agrado, mas eu venho tentando melhorar a cada dia por vocês. E tenho certeza que a gente vai alcançar o objetivo juntos, Eu aqui desse lado, melhorando a qualidade de som, vídeo, essas coisas, passando matérias, me empenhando para discorrer sobre as principais teses para vocês, e vocês aí que eu tenho certeza que estão se empenhando, que estão estudando, que estão treinando, que estão fazendo exercícios de provas anteriores, e lá na frente nós vamos sair com a taça, Com a taça do campeonato, que é a OAB na mão, todos aprovados, tenho certeza disso. Então vamos hoje, sem muita delonga, vamos passar novamente aquela estrutura de peça que é cansativa, que toda aula eu falo, mas que é para gravar. Vocês têm que ter isso em mente, porque é isso que vai dar a aprovação de vocês. Depois falaremos do nosso problema de hoje, Aí eu passo a vinheta, vocês param o vídeo, como é de nosso costume, Resolvam a peça, façam na folha de prova, Não façam em folha de caderno, porque você não vai ter a folha de caderno na hora da prova, você vai ter a folha de prova. E tem um monte na internet aí, só baixar, faça seu exercício na folha de prova, marque o tempo, porque nós temos uma meta aqui, Que é fazer raio-x, esqueleto, descobrir peça, teses em 1h30, para que você tenha mais 1 hora para redigir a peça. E ainda assim, sobrar um tempo grande aí para você discorrer sobre as questões, que são muito importantes também, porque só a peça não te dá aprovação.
teremos também aulas de questões, já tivemos uma, né? E eu busco as questões de exames anteriores, comentado e tentando passar para vocês a forma mais fácil de resolução. Perfeito? Então vamos seguir na nossa aula de hoje, olha lá. Estrutura da nossa peça, né? Isso eu falo todas as aulas. Nós temos o endereçamento, nós temos o preâmbulo, que é a peça que você vai entrar e qual o fundamento jurídico, né? Nós temos dos fatos, eu sempre aqui falo para vocês resumir os fatos, né? E que você use o problema a seu favor, que você use o problema como argumentação na sua peça. Então, se você copiar todo o problema nos fatos, você vai ficar repetitivo na sua argumentação, a sua peça vai ficar muito extensa e às vezes a quantidade de folhas que a OAB te propõe não serão suficientes. Então tomem muito cuidado com isso e procurem resumir os fatos. Embora eu sempre digo que os fatos não pontuam efetivamente, mas faz parte da estrutura da peça. Se você não souber fazer os fatos, por certo que o examinador não saberá do que você está falando e a reprovação é certa, perfeito? Então, tomem cuidado com os fatos, façam de maneira resumida para você ganhar espaço na sua peça e ter, no próprio problema, argumentações para você fazer no direito. No direito, então, eu falo das teses, e aqui são os momentos de a gente buscar as teses de defesa, né? Eu sempre falo em teses preliminares, falo em mérito e falo de tese subsidiária. Vocês vão perceber, senhores e senhoras, doutores e doutoras, tá? Vocês vão perceber que a OAB sempre vai cobrar dessa maneira para vocês. E por isso que eu digo que quem faz esse curso sai na frente, porque vai saber o que a OAB vai cobrar, está um passo à frente, vai saber argumentar e vai ter aprovação. Nas teses preliminares, eu sempre falo para vocês analisarem o artigo 107 do Código Penal, que diz respeito à extinção da punibilidade. Eu falo para vocês analisarem o 109 do Código Penal, que diz respeito à prescrição. Lá está a tabela dos prazos prescricionais, né? E sempre enfatizo para vocês que a argumentação da prescrição deve ser feita através do artigo 109, pois é a tabela, os prazos. Mas o pedido sempre no 107, inciso 4, né, que está lá como causa de extinção da punibilidade a prescrição. Falo também para vocês, ainda em preliminar, para vocês analisarem o artigo 564 do CPP, que fala das nulidades. Isso, a grosso modo, então, você tem como passar pelas preliminares. E depois, com relação ao mérito, nós vamos buscar teses de mérito, né? E já adianto para vocês que a maioria delas está lá na parte geral do Código Penal. Então é sempre bom você dar uma lida lá nos primeiros artigos do Código Penal, que é muito importante. Aí sim nós vamos discutir se tem materialidade, se tem autoria, se tem tipicidade, se tem ilicitude e se tem culpabilidade, né? Enfatizo para vocês que já tivemos aula de teses, e se você não assistiu, voltem nas aulas anteriores e assista, porque é muito importante você saber as causas excludentes, né, de tipicidade, licitude, culpabilidade, porque isso é a fundamentação de mérito, e você precisa saber. E depois, aquela que eu sempre digo que dá aprovação efetiva na prova, que são as teses subsidiárias. Porque aqui sempre pontua, quando você vai discutir mérito, lá no momento 2 e no momento 3, você vai ter que passar pela aplicação de pena, de regime, ou se tem a possibilidade de substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direito. Então, as teses subsidiárias são muito importantes e você deve fazer o passo a passo delas, perfeito? E depois nós vamos para o pedido, né? Os pedidos, e eu sempre falo para vocês que eles têm que ter correlação, têm que ser correlatos com a sua tese de direito, né? De defesa. Então, tudo que você argumentar lá na fase do direito é o que você vai fazer nos pedidos. E depois fica simples, o local e data, né? OAB, advogado, 3 pontinhos, e o local e data é muito importante também. Eu adianto a vocês que gera pontuação a data correta, né? E se você às vezes está por 0,10 e vale 0,10 a data e você errou, você vai ficar muito bravo. Então eu sempre falo para fazer o calendário, né?
Não confie na sua percepção de contar nos dedos os dias. Faça o calendário, porque assim você não erra, perfeito? Então vamos para o nosso exercício de hoje. Daquele jeito que combinamos, eu passo o exercício, passo a vinheta e vocês parem o vídeo, façam a resolução e depois voltem para a correção, tá bom? Então vamos lá, o nosso exercício de hoje, olha lá. No dia 23 de fevereiro de 2016, Roberta, 20 anos, encontrava-se em curso preparatório para concurso na cidade de Manaus, Amazonas. Ao final da aula, resolveu ir comprar um café na cantina do local, tendo deixado seu notebook carregando na tomada. Ao retornar, retirou o notebook da tomada e foi para sua residência. Ao chegar em casa, foi informada de que foi realizado o registro de ocorrência na delegacia em seu desfavor, tendo em vista que as câmeras de segurança da sala de aula captaram o momento em que subtraiu o notebook de Cláudia, sua colega de classe, que havia colocado seu computador para carregar em substituição ao de Roberta, o qual estava ao lado. No dia seguinte, antes mesmo de qualquer busca e apreensão do bem ou atitude da autoridade policial, Roberta restituiu a coisa subtraída. As imagens da câmera de segurança foram encaminhadas ao MP, ao Ministério Público, que denunciou Roberta pela prática do crime de furto simples, tipificado no artigo 155 caput do Código Penal, né? O Ministério Público deixou de oferecer proposta de suspensão condicional do processo, destacando que o delito de furto não é de menor potencial ofensivo, não se sujeitando à aplicação da Lei 9.099 de 2005, tendo a defesa se insurgido. Tá? Recebida a denúncia, durante a instrução, foi ouvida a Cláudia, que confirmou ter deixado seu notebook acoplado à tomada, mas que Roberta o subtraíra, somente havendo restituição do bem com a descoberta dos agentes da lei. Também foram ouvidos os funcionários do curso preparatório, que disseram ter identificado a autoria a partir das câmeras de segurança. Roberta, em seu interrogatório, confirma os fatos, mas esclarece que acreditava que o notebook subtraído era seu e, por isso, levaram-o para casa. Foi juntado à folha de antecedentes criminais da ré sem qualquer outra anotação. O laudo de avaliação do bem subtraído, que constatou seu valor de R$3.000, e o CD com as imagens captadas pela câmera de segurança. O Ministério Público, em sua manifestação derradeira, requereu a condenação da ré nos termos da denúncia. Você, como advogado de Roberta, é intimado no dia 24 de agosto de 2016, quarta-feira, sendo o dia seguinte útil em todo o país, bem como todos os dias da semana seguinte, exceto sábado e domingo. Considerando apenas as informações narradas, na condição de advogado de Roberta, redija a peça jurídica cabível, diferente de habeas corpus, apresentando todas as teses jurídicas pertinentes. A peça deverá ser datada no último dia do prazo para interposição e o valor é de 5 pontos. Perfeito? Então, está aí o nosso exercício de hoje. Vamos tratar como nosso cliente a Roberta, né? E vamos fazer a defesa pertinente delas. Vocês se atentem ao que eu disse com relação a marcar tempo, folha de prova, né? Prestem bastante atenção no problema, tem muito detalhe aí, e a gente se vê logo após a correção, perfeito? Então vocês façam a peça e voltem para o vídeo aqui para a gente corrigir. Até mais! Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui, né? Depois de ter passado o problema da Roberta para vocês. Tenho certeza que vocês já resolveram o problema inteiro, estão só esperando a correção para ticar os itens que vocês acertaram, e tenho certeza que se caísse essa peça para vocês, com certeza vocês estariam aprovados, não é verdade?
Então, para o início da nossa correção, é o que eu falei para vocês. Primeiro você deve fazer a estrutura, já está lá no seu caderno de rascunho, e nós partimos para buscar as informações objetivas do problema, né? Isso nós fazemos através do raio-x, e depois disso partimos em direção ao esqueleto para descobrir a peça e competência. E só depois disso, analisar inclusive todas as teses, é que nós voltamos lá para a nossa folha de rascunho e preenchemos o nosso formulário, que é a nossa estrutura, né? E aí fica muito mais fácil, porque depois disso é só passar para a folha de prova. E aí você ainda tem um tempão ainda para ir ao banheiro, a tomar uma aguinha e voltar e resolver as questões, né? Então vamos lá fazer o nosso raio-x. Então, olha lá, o nosso raio-x, quem é o nosso cliente, né? É a Roberta e ela está na qualidade de réu. Se está preso ou solto, e ela está solta. E eu adianto a vocês aqui que vocês não devem confiar na memória, tá? Façam em todos os problemas o raio-x, tenham isso como formulário, tenham isso como passo a passo que você deve fazer. Não confie que você já sabe, é importante, perfeito? Então vamos lá, está preso ou solto, a Roberta está solta. Qual a infração penal? Ela está sendo acusada de um furto simples do artigo 155 caput do Código Penal. Qual a pena em abstrato? O furto tem de 1 a 4 anos de reclusão e multa, né? Tem pena em concreta no nosso caso? Não, não tem pena em concreto, né? Porque afinal de contas nós estamos no início do processo ainda. Rito processual é o rito ordinário. E como você vai descobrir se é o rito ordinário, sumário, sumaríssimo ou se é algum especial? Quando se fala de rito processual, você precisa fazer algumas perguntas. Primeiro, se ele é algum rito especial. E para isso você deve se atentar se é um procedimento do tribunal do júri, se é funcionário público, se é propriedade imaterial, se é honra ou se é drogas. Tá? Não sendo nenhum desses ritos especiais, nós analisamos então o rito ordinário, sumário e sumaríssimo, né? Nós temos então o sumaríssimo lá, que são os crimes de menor potencial ofensivo, do GCRIM, né, de pena até 2 anos. Nós temos o rito sumário, que é menor de 4 anos, e nós temos o rito ordinário, que são os crimes apenados com pena igual ou maior que 4 anos. Perfeito? Então, aqui nós estamos diante de um rito ordinário, né? Seguindo o nosso raio-x. Então, a ação penal é pública e incondicionada, porque o furto é de ação penal pública e incondicionada. Você não vai achar no artigo do furto ou nos seguintes, né, nenhum artigo que diga que ele se procede mediante representação ou queixa-crime. Então, a ação penal é pública e incondicionada. Sem esquecer que eu já dei a dica para vocês, que vocês devem abrir uma página no Google, abre lá Código Penal Planalto, dê um Ctrl F, coloque a palavra queixa, e tudo que estiver na parte especial nos interessa, são os crimes que se procedem mediante queixa. E depois disso você faça a mesma coisa com a palavra representação e terá também na parte especial os crimes que se procedem mediante representação, e você deve deixar isso anotado no seu vademecum, porque vale muito a pena. Isso pode salvar a sua prova, perfeito? Seguindo ainda, datas e referências. E nós temos aqui a data dos fatos, né? Dia 23/2/2016, e temos a data da intimação, né? 24/8/2016. E o último dia do prazo, como a peça pede, nós vamos ver lá na frente, perfeito? Então, colocamos todas as informações que nós precisávamos aqui no nosso raio-x. Feito isso, nós partimos em direção da resolução do problema e vamos analisar o esqueleto para saber qual que é a peça processual adequada e a competência. E ficou assim, olha lá. Esqueleto. Nós precisamos analisar primeiramente os 4 momentos processuais. Momento 1, momento 2, momento 3 e momento 4, né? E nós temos então lá, quando analisamos o momento processual, alguns marcos que devem ser observados para a gente saber em que momento nós estamos.
Tá? Momento 1, que vai até o recebimento da denúncia ou queixa. O momento 2, que vai do recebimento da denúncia ou queixa até a sentença. Momento 3, da sentença até o trânsito em julgado. E o momento 4, após o trânsito em julgado. E aqui nós estamos no momento 2. Por quê? Porque já foi recebida a denúncia. Né? E aqui nós temos outra possibilidade. Dentro do momento 2, nós temos duas peças que podem ser propostas. Nós temos a resposta à acusação e temos os memoriais, não é verdade? Resposta à acusação, sempre que o problema trouxer a citação do réu e nada mais. Citação e nada mais é resposta à acusação. Se teve algum ato de instrução, alguma coisa feita após a citação, então nós estamos diante da peça memoriais, não é mais resposta à acusação. E aqui nós estamos no momento 2 pelo réu e a nossa peça é memoriais. Memoriais 403, parágrafo 3º do Código de Processo Penal. Então, olha só, nós já tiramos as informações objetivas do problema e passamos para o nosso raio-x. E agora nós analisamos o momento processual e já descobrimos que a peça processual adequada são os memoriais, né? Porque está no momento de você fazer a defesa do seu cliente. E como que nós chegamos a essa conclusão? Você vai olhar lá no processo, você vai analisar e ver que já teve instrução processual e que lá embaixo está falando assim, ó, o Ministério Público, na sua manifestação derradeira, requereu a condenação da ré nos termos da denúncia. Isso quer dizer o quê? Que ele já apresentou as alegações finais, né? Ele já apresentou os memoriais do MP. Então, agora é a hora da defesa apresentar os seus memoriais, tecendo todas as teses defensivas, buscando a absolvição do cliente, perfeito? Então, aqui, a nossa peça de hoje é memoriais do artigo 403, parágrafo 3º do Código de Processo Penal. Vamos seguindo lá. Olha lá, competência. E quando nós falamos de competência, nós precisamos analisar com quem nós estamos falando, né? Se nós estamos na primeira instância conversando com o juiz, se nós estamos na segunda instância falando com os tribunais, ou se nós estamos diante de uma instância especial, ou chamada de terceira instância, né, onde estamos conversando com o STJ, com o STF. E no caso aqui, como está dentro da instrução processual ainda, né, não houve sentença, por certo que quem vai julgar esse processo é um juiz de direito. Então, nós estamos na primeira instância, né, falando com o juiz. Mas isso não basta para o nosso problema. Então, já vimos que nós estamos na primeira instância falando com o juiz. Mas e o órgão adequado? Com quem que nós estamos falando? E para isso, você deve fazer também algumas perguntas e ter sempre a vara criminal como subsidiária, a vara comum criminal como subsidiária, ou seja, a última hipótese, que aí você não corre o risco de errar. Então, você deve analisar o órgão adequado vendo se você está falando com uma vara do júri, se você está falando com uma vara do juizado especial criminal, se você está falando com uma vara criminal federal, né? Artigo 109 da Constituição Federal, vocês devem dar uma analisada. Se você está falando com uma vara das execuções criminais, e se não for nenhuma delas, como subsidiária, como aqui resta e como última alternativa, você vai falar com a vara criminal, perfeito? E nós estamos aqui diante da vara criminal, porque o próprio problema já trazia para nós a indicação dessa vara, né? Então aí nós já temos, portanto, feito o nosso raio-x e o nosso esqueleto. Já descobrimos qual é a peça apropriada e já descobrimos também qual é a competência. Então, agora nós partimos em direção lá da folha de rascunho, a primeira, para preencher tudo isso, né? Para colocar tudo isso organizadamente para fazer a prova, perfeito? Então, vamos lá, seguindo a nossa estrutura da peça. Estrutura.
Endereçamento. E o endereçamento nosso, o próprio problema já trazia, né? Vara Criminal de Manaus. E é isso que você vai colocar na sua peça, tá? Então, o endereçamento está feito. O preâmbulo, como nós acabamos de ver, é os memoriais com fulcro no artigo 403, parágrafo 3º do Código de Processo Penal. Dos fatos, eu falei para vocês que vocês devem descrever os fatos de forma reduzida para que você possa usar o problema nas argumentações de direito. E isso facilita para você porque você ganha tempo, ganha espaço na prova e ganha argumentação para a sua peça, perfeito? E depois nós vamos falar do direito. E aqui sim, né, é onde nós buscamos as teses de defesa. E eu sempre falo para vocês que vocês precisam analisar primeiro as teses preliminares, ver se não tem alguma causa de extinção da punibilidade, se não existe prescrição ou se não existe alguma nulidade. E só depois disso é que nós vamos partir para a tese de mérito, né? Aquela que você vai fazer efetivamente a defesa do seu cliente. Então façam esse passo a passo, porque nós vamos fazer vários exercícios aqui e vocês verão que a OAB sempre cobra da mesma maneira. E fazendo do jeito que eu falo para vocês, não terá erro, vocês vão conseguir passar com muita facilidade nessa prova. Seguindo então, olha lá, teses preliminares. E aqui nós temos uma tese preliminar, né? O problema falou bastante dessa tese preliminar, dizendo que o Ministério Público não ofereceu a proposta de suspensão condicional do processo. Eu até adaptei esse problema, doutores e doutoras, por conta do pacote anticrime, que trouxe uma inovação com relação ao acordo de não persecução penal. Por certo que isso não cairá na prova de vocês, porque essa prova já está preparada há bastante tempo, né? Desde final de 2019 que essa prova já está preparada. Não há como a OAB fazer uma prova em cima, até por conta desse período de pandemia, né? E tudo parado, cancelando o exame a toda hora. Mas é importante que vocês estejam atualizados, né? E eu trouxe, inclusive, essa atualização para vocês. Vamos ver. Preliminarmente, olha lá. Preliminarmente, você deve requerer a nulidade dos atos processuais realizados durante a instrução probatória, em analogia ao artigo 22A do Código de Processo Penal, ou o encaminhamento dos autos ao Ministério Público, tendo em vista que não foi oferecida a proposta de suspensão condicional do processo. Tá? Então, aqui você já tem uma tese preliminar para arguir, falar, olha, era caso de o Ministério Público oferecer a suspensão condicional do processo, ele não ofereceu. Né? Então, aqui você, antes de entrar no mérito, já tem alguma coisa para falar. E qual a argumentação disso? Vamos ver qual a argumentação disso. Olha lá. Prevê o artigo 89 da Lei 9.099 de 95 que caberá ao Ministério Público oferecer proposta de suspensão condicional do processo quando a pena mínima combinada ao delito imputado for de até 1 ano, abrangidas ou não por esta lei, preenchidos os demais requisitos legais, dentre os quais se destacam a primariedade e a presença dos requisitos do artigo 77 do Código Penal. Então, olha lá. Imputa o delito com pena mínima combinada de 1 ano. E é o caso do nosso cliente aqui, né? E ainda tem mais, olha lá. Artigo 28A do CPP. E aqui a novidade que eu falei para vocês com relação ao pacote anticrime, tá? Vocês devem ficar atentos. Não sendo o caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática da infração penal, sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente. Aí, olha só, parágrafo 2º. O disposto no caput desse artigo não se aplica nas seguintes hipóteses, ou seja, tudo isso que eu falei para vocês não se aplica se for cabível transação penal de competência dos juizados especiais criminais, nos termos da lei.
Isso veio pelo pacote anticrime, perfeito? Então, aqui caberia, aqui é o caso de, não é caso de crime de menor potencial ofensivo, mas cabe, né, a suspensão condicional do processo por conta da pena mínima de 1 ano, e é o direito subjetivo do réu. O Ministério Público, quando se fala pode, se entenda, deve oferecer a proposta de suspensão, né? E olha lá a argumentação que eu coloquei para vocês. Roberta era primária, de bons antecedentes, e as circunstâncias do crime não justificam a recusa na formulação da proposta de suspensão condicional do processo. Ademais, o delito de furto simples tem pena mínima prevista em abstrato de 1 ano. Logo, irrelevante o fato da infração não ser de menor potencial ofensivo. Percebam que você já tem, então, uma tese preliminar aí para discorrer, antes mesmo de entrar no mérito. E agora sim, nós vamos lá para o mérito, que é a segunda fase das teses, né? Que nós colocamos em todos os problemas para vocês, e a OAB cobra exatamente do jeito que eu estou falando para vocês em todos os exames da ordem. Então, treinem bastante esse esquema, esse ponto a ponto que eu passo para vocês, perfeito? Seguindo, olha lá. Assim, não estamos diante de mera faculdade do promotor de justiça, mas sim de um poder-dever limitado pela lei, de modo que deveria ter sido oferecida a proposta do Instituto Despenalizador. Ou seja, como eu disse a vocês, é direito subjetivo do réu, onde se lê que o Ministério Público pode, deve se entender, o Ministério Público deve propor a suspensão condicional do processo, perfeito? Então agora vamos lá para a nossa tese de mérito, que é o que vocês sempre buscam com mais afinco, né? É o que mais preocupa. Mas eu adianto a vocês que, olha só, pessoal, eu falo que vocês não podem perder pontos bobos na prova, né? Tudo na prova da OAB vale pontuação. O endereçamento correto, a peça você não pode errar, você tem que ter uma estrutura de peça adequada, por isso a importância dos fatos, né? Local e data. E dentre as teses, você não precisa acertar todas. E eu digo a vocês que às vezes, mesmo que você erre a tese principal de mérito, você, se fizer o passo a passo corretamente e fizer as coisas direito, o endereçamento, acertar a peça, pode ser que você seja aprovado, mesmo sem acertar a tese principal de mérito. Porque, como eu disse a vocês, tudo na OAB pontua. Então, os pontos dados, os pontos fáceis, nós não podemos deixar de escapar. Tanto é verdade que eu sempre chamo a atenção para vocês das teses subsidiárias, porque sempre que você tratar do momento 2 e do momento 3, falando em teses defensivas, e você vai passar por aplicação de pena e regime e substituição, e você deve se atentar a isso. Então, ainda assim, que você erre a tese principal de mérito, você está no jogo, você está pontuando e você tem possibilidade de aprovação. Isso não quer dizer que você vai deixar a tese de mérito com menos importância. Pelo contrário, você tem que buscá-la, né? Que ela pontua bastante. Então vamos ver como ficou no nosso caso de hoje a nossa tese de mérito. Você vai pedir na sua tese de mérito a absolvição de Roberta, reconhecendo o erro de tipo previsto no artigo 20 do Código Penal, desculpem aqui, tá? Excluindo o dolo ou a tipicidade da conduta, tá? Então, artigo 20 do Código Penal, desculpem aqui, tá errado, tá? Seguindo, olha lá, argumentação. Como que você vai argumentar a sua tese? Prevê o artigo 155 do Código Penal que pratica crime de furto aquele que subtrai coisa alheia a móvel, né? Essa é o tipo penal do furto. Subtrair para si ou para outro em coisa alheia a móvel. Ocorre que o Roberto estava em erro em relação a uma das alimentares do tipo, qual seja a coisa alheia, tendo em vista que acreditava estar levando para casa o seu próprio notebook, o que não configuraria crime. Exclui o dolo.
Perfeito? Então aqui, erro de tipo é a nossa tese de mérito principal. Insisto para vocês, percebam, quando você está nessa fase processual, falando de memoriais, OAB, nós vimos isso no exercício passado, inclusive, doutores e doutoras. Foi a mesma estrutura. Me perdoe, só um minutinho. No exercício passado, nós vimos que a OAB também cobrou dessa forma. Uma tese preliminar, uma tese de mérito e as teses subsidiárias. Então, você deve se atentar e sempre passar dessa forma que eu passo para vocês, ok? Olha lá. De acordo com o artigo 20 do Código Penal, o erro sobre o elemento constitutivo do tipo exclui o dolo, mas permite a punição do agente a título de culpa, caso previsto em lei. Então, você deve pedir a aplicação do artigo 20 do Código Penal, porque a Roberta levou para sua casa o notebook da Cláudia, mas com a certeza que era o dela. Não tinha a intenção de subtrair o notebook da Cláudia, perfeito? Inicialmente, deve ser destacado que o erro do tipo, na hipótese, era excusável, ou seja, desculpável, de modo que não há que se falar em dolo ou culpa. Portanto, o fato é atípico. E olha só, eu sempre falo para vocês, na tese de mérito, nós temos que verificar o quê? O MATIC. Nós vamos verificar materialidade, autoria, tipicidade, ilicitude e culpabilidade. E no nosso caso aqui, nós nem precisamos seguir muito adiante, porque já descobrimos que não tem tipicidade, porque a Roberta estava agindo em erro de tipo, lá do artigo 20 do Código Penal. Entenderam? Perfeito? Então, seguindo, vamos lá. Ademais, ainda que assim não fosse, não existe previsão da modalidade culposa do furto. Logo, ainda assim, Roberta deveria ser absolvida pela atipicidade de conduta. Perfeito? Então, olha aqui, qual que é a nossa tese de mérito? Não existe tipicidade. O nosso cliente agiu em erro de tipo. Percebam? Ok? Então, seguindo, olha lá. E agora nós vamos para as nossas teses subsidiárias. Uma vez que você já analisou as teses preliminares, já descobriu que tinha uma tese preliminar lá de nulidade, né? Deveria ser baixado os autos por Ministério Público para que ele oferecesse a proposta de suspensão condicional do processo. Aí passamos para a análise das teses de mérito, lá do MATIC. E nessa tese de mérito, descobrimos que o fato é atípico. Então, agora você já conseguiu fazer as duas teses, a preliminar e a de mérito. E agora você vai garantir a sua pontuação para aprovação. Porque toda vez que você fizer essa peça, você vai argumentar as teses subsidiárias, que dizem respeito a pena, regime e substituição. Vejam como é simples. Vamos lá. Primeira fase, da aplicação da pena, tá? Estamos falando de pena. Aplicação da pena no mínimo legal, circunstâncias judiciais favoráveis do artigo 59. Sempre sem se esquecer que nós falamos aqui do sistema trifásico de aplicação de pena, né? Circunstâncias judiciais do 59, atenuantes e agravantes, causas de aumento e diminuição de pena. Esse é o sistema trifásico de aplicação de pena que você deve observar, perfeito? Então vamos lá. O agente possui bons antecedentes e as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal são favoráveis. Então não tem o porquê a pena ser aplicada fora do piso, né, do mínimo legal. Na segunda fase, reconhecimento da atenuante da menoridade, porque a Roberta era menor de 21 anos à data dos fatos. Isso está lá no artigo 65, inciso 1 do Código Penal. E o reconhecimento da atenuante da confissão, artigo 65.3, anilha D do Código Penal, porque ela confessou, né? Ela confessou espontaneamente todos os fatos, né? Quando ouvida. Então, nós temos aí já a pena base no mínimo legal, na primeira fase, nós temos o reconhecimento de duas atenuantes, que seria a menoridade e a confissão. E ainda assim,
passamos para a terceira fase da aplicação de pena, que ainda temos algo para discorrer. Olha lá. Reconhecimento da causa de diminuição do arrependimento posterior. Isso está lá no artigo 16 do Código Penal. Olha lá. Considerando que houve restituição do bem subtraído antes do recebimento da denúncia, que tal ato decorreu de conduta voluntária da denunciada e que o delito não foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, cabível o reconhecimento da causa de diminuição do arrependimento posterior, prevista no artigo 16 do Código Penal. Então, aqui você fechou pena. Teses subsidiárias, a primeira coisa que você vai analisar, pena. Sistema trifásico. Primeira fase, circunstâncias judiciais, do artigo 59. Segunda fase, atenuantes e agravantes. Terceira fase, causas de aumento ou diminuição. E aí, você fecha, então, pena. Vamos partir para regime. Regime. Aí você vai analisar o artigo 33 do Código Penal, né? Olha lá, artigo 33. A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção em regime semiaberto ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. Parágrafo 2º. As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios, ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso. Tá? Isso está tudo no parágrafo 2º do artigo 33 do Código Penal. Olha lá. Condenado a pena superior a 8 anos, deverá começar a cumpri-la em regime fechado. O condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 anos e não exceda 8, poderá desde o princípio cumpri-la em semiaberto. E aí, o nosso caso, o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos, poderá desde o início cumprir em regime aberto. Então, para a aplicação do regime, você deve observar o artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal. Então, passamos lá pela pena, regime, e agora nós vamos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, que está lá no artigo 44 do Código Penal. Fala assim, as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade quando 1. Aplicada pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, ou qualquer que seja a pena aplicada se o crime for culposo. O réu não for reincidente em crime doloso. E o 3. A culpabilidade, os antecedentes da conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. E aqui não tem nada que impeça a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Por quê? O nosso cliente é primário, de bons antecedentes, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça e a pena é baixa, perfeito? Então não teria por que não substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito. E eu coloquei a observação final lá embaixo, que não cabe o sursi, porque cabe a substituição, perfeito? Seguindo aqui a nossa aula, então, já vimos aplicação de pena, regime e substituição, né? E agora nós precisamos fazer os pedidos. E os pedidos, como eu disse a vocês, são correlatos a tudo aquilo que a gente argumentou lá no direito. Então, o que nós vamos pedir nesse caso? Olha lá. Preliminarmente, né? Do mesmo jeito que você fez no direito a sua argumentação. Preliminarmente, nulidade da instrução com oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo. Ou aqui, você poderia fazer da seguinte forma também, que seja baixado os autos ao Ministério Público para que ele ofereça a proposta de suspensão condicional do processo, perfeito? Qualquer uma das duas possibilidades aqui estariam certas. No mérito, absolvição do crime na forma do 3863 ou 6 do Código de Processo Penal, pois o fato é atípico, tá? Não existe crime. E depois nós vamos pedir as teses subsidiárias, aquelas que eu falo para vocês que vocês não podem deixar de argumentar, porque é aqui que está a aprovação.
E nas teses subsidiárias nós vamos lá, aplicação da pena no mínimo legal. Depois, regime e substituição. Agora aqui eu chamo a atenção para vocês só de uma coisa. Isso é técnica e na prática você faz isso. Na OAB eles não exigiram essa sequência, tá? Mas quando você vai fazer o pedido, você sempre pede do que você quer mais para o que você quer menos, né? Então, nesse caso, você prefere o quê? Que ele seja, tenha o regime aberto ou seja substituída a pena privativa de liberdade pela restritiva de direito. Muito melhor para ele que seja aplicada a substituição da pena, né? E não o regime. Então, você vai pedir o que você quer mais para o que você quer menos. Vamos ver como ficou. Olha só. Reconhecimento das atenuantes da minoridade relativa e da confissão espontânea. Aqui ainda na aplicação da pena, né? E depois o reconhecimento do arrependimento posterior. E agora sim, nós partiremos em direção à substituição, primeiro porque é o que você quer mais, e se não substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, você pede aplicação do regime aberto, né? O regime aberto não significa liberdade, doutores e doutoras. O regime aberto tem regras, tá? Então, é melhor a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Mas, se não for concedida, você pede que seja aplicado o regime aberto. Perfeito? Olha só que bacana que ficou essa peça, né? Depois, local e data, né? E aqui, a data a ser indicada é o dia 29 de agosto de 2016. Tendo em vista que o prazo para as alegações finais, através de memoriais, né, é de 5 dias. E, por fim, deve, examinando, finalizar a peça indicando o local, data, assinatura e OAB. Assim, ó, Manaus, 29 de agosto de 2016, advogado, OAB, 3 pontinhos. E aí, nós terminamos a nossa estrutura de peça, nós fizemos tudo lá na nossa folha de rascunho, né? Então, olha só, perdemos um tempo para fazer a estrutura, raio-x, esqueleto, descobrir teses, né? E nós nem começamos a fazer a prova ainda, né? Não colocamos isso no papel. Mas você já tem a prova totalmente montada, pronta, só para você redigir agora. Aí fica muito mais fácil, porque você vai só ticando, né? Você vai passando pela sua estrutura de peça e vai conseguir fazê-la de uma forma muito boa, com certeza vai ser aprovada. E vai sobrar tempo para você responder as questões. E agora, então, nós vamos ver como ficou a nossa peça de hoje, para que vocês tenham como base isso, como exemplo, para treinarem, né, do jeito que eu montei a peça para vocês aqui. Vamos lá ver. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da Vara Criminal de Manaus, Amazonas. Autos número 3 pontinho, afinal de contas você já tem um processo, né? Roberta, anteriormente qualificada, nós não vamos qualificá-la de novo, né? Porque ela já está qualificada no processo. Que lhe move à justiça pública por seu advogado, procuração anexa, e eu sempre digo aqui que essa procuração anexa é só para você indicar para o examinador que você sabe que para representar o réu você tem que ter procuração, né? Nem precisava. Ao final firmado, vem tempestiva e respeitosamente a presença de Vossa Excelência, apresentar memoriais nos termos do artigo 403, parágrafo 3º do Código de Processo Penal, com os fundamentos que passa a expor. Percebam que aqui você já fez endereçamento e preâmbulo, tá? Dos 5 pontos lá da nossa estrutura. Você fez endereçamento e preâmbulo. Então, agora, nós vamos partir em direção aos fatos, né? Então, olha lá, dos fatos. A ré foi acusada e está sendo processada pelo delito tipificado no artigo 155 do Código Penal, porquanto no dia 23 de fevereiro de 2016, nas dependências do estabelecimento de ensino que frequenta, teria retirado da tomada e levado para sua residência o notebook de Cláudia, sua colega de sala. Foi isso que aconteceu, não foi? Na data dos fatos, ao chegar em casa, foi informada de que foi realizado o registro de ocorrência na delegacia em seu desfavor, tendo em vista que as câmeras de segurança da sala de aula captaram o momento em que subtraiu o notebook de Cláudia, sua colega de classe,
que havia colocado seu computador para carregar em substituição ao seu, o qual estava ao lado. Em que pese as acusações que recaem sobre si, a ação deverá ser julgada improcedente, se não vejamos. Olha só, dos fatos, você primeiro disse qual é o crime que ela está sendo acusada. Disse a data e o local que isso aconteceu, né, e falou, para fechar o raciocínio, que em que pese as ponderações lançadas pelo Ministério Público, né, ou as acusações que recaem sobre si, o caso é de improcedência, como você vai começar a discorrer. Percebam que você deu uma introdução falando qual que era o crime que ela tinha supostamente praticado, discorreu alguma coisa do crime, só nem se estendeu no problema, né, dizendo o local e data onde os fatos ocorreram e falou que a ação deve ser julgada improcedente. E agora sim você vai fazer a argumentação de direito, perfeito? Vamos lá então. Do direito, preliminarmente, da nulidade. Não foi isso que nós argumentamos lá, colocamos na nossa estrutura, né? Então, olha lá. O processo é nulo. E é assim que você deve fazer. Já dá um chute, né? O processo é nulo. Do que se depreende dos autos, o ilustre membro do Ministério Público não ofereceu proposta de suspensão condicional do processo, destacando que o delito de furto é de menor potencial ofensivo, não se sujeitando à aplicação da Lei 9.099. Todavia, a ré é primária, de bons antecedentes, e as circunstâncias do crime não justificam a recusa na formulação da proposta de suspensão condicional do processo, tampouco o suposto crime foi cometido com violência ou grave ameaça. Ademais, o delito de furto simples tem a pena mínima prevista em abstrato de 1 ano. Logo, irrelevante o fato da infração não ser de menor potencial ofensivo para a oferta da proposta de suspensão condicional do processo. Portanto, a proposta de suspensão não era mera faculdade do promotor, mas sim de direito do réu, merecendo, portanto, ser formulada. Desta feita, desde já se requer o reconhecimento da nulidade dos atos da instrução, por analogia ao artigo 28A do Código de Processo Penal, diante do não oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo, pois preenchidos os requisitos do artigo 89 da Lei 9.099 de 95. Por fim, os autos deverão ser baixados, dado visto ao promotor para formular proposta de suspensão condicional do processo. Então, do jeito que estava lá na sua estrutura, você montou a sua peça falando primeiramente da tese preliminar de nulidade, perfeito? E agora sim nós vamos ingressar no mérito. E aqui a nossa tese principal de mérito, a única, né? A nossa tese de mérito é o do erro de tipo. Olha só, a ré não praticou crime. E você deve chegar chutando desse jeito mesmo. Do mesmo jeito que você fez lá na preliminar. O processo é nulo. Né? Então você já chega aqui chutando também. O réu não praticou crime. Consoante descrito nos autos, Roberta levou o notebook para casa com a certeza de ser seu, uma vez que deixou carregando na tomada. Frisas que Cláudia havia colocado seu computador para carregar em substituição ao de Roberta, o qual estava ao lado. O delito de furto tem como requisito que a coisa subtraída seja alheia, sendo certo que, no presente caso, agiu a ré em erro de tipo, pois acreditava estar levando para casa seu próprio notebook, o que não configura crime. Ainda, de acordo com o artigo 20 do Código Penal, o erro sobre o elemento constitutivo do tipo exclui o dolo, mas permite a punição do agente a título de culpa, caso previsto em lei, devendo ser aplicado. Importante salientar tratar-se de erro excusável, ou seja, desculpável, de modo que não há que se falar em dolo ou culpa. Portanto, o fato é atípico. Ademais, ainda que assim não fosse, não existe a modalidade culposa no furto. Logo, ainda assim, Roberta deve ser absolvida por atipicidade da conduta. Ou seja, nós falamos em tese preliminar de nulidade e falamos
na tese de mérito de falta de tipicidade. Isso está lá no MATIC. Tá? Terminando isso, ante a tipicidade da conduta, dá ré, de rigor à absolvição. E aí você terminou a sua argumentação de mérito. E agora vamos em direção à nossa pontuação de aprovação, que são as teses subsidiárias. E essas são muito fáceis. Olha lá. Da aplicação da pena, e como eu disse, as subsidiárias nós vamos falar de pena, regime e substituição. E aqui a aplicação da pena primeiro, olha só. Em caso de improvável condenação, o que se admite em virtude do princípio da eventualidade, a pena base deverá ser aplicada no seu mínimo legal, uma vez que as circunstâncias pessoais são totalmente desfavoráveis à ré, pois é primária e não ostenta qualquer antecedente criminal. Portanto, preenchidos os requisitos do artigo 59 do Código Penal. Ainda, importante consignar que a ré é menor de 21 anos, bem como confessou a conduta descrita na denúncia. Portanto, presentes as circunstâncias que atenuam a pena, conforme descreve o artigo 65, inciso 1 e 3, a linha D do Código Penal. Por fim, se destacar que o suposto crime não foi cometido com violência ou grave ameaça, bem como a ré restituiu o bem antes do recebimento da denúncia, de forma voluntária. Portanto, de rigor, a aplicação da causa de diminuição constante no artigo 16 do Código Penal, que trata do arrependimento posterior no seu grau máximo, ou seja, 2/3. Percebam que aqui você falou tudo de pena, falou da aplicação da pena mínima, de acordo com o artigo 59 na primeira fase, falou da segunda fase das atenuantes que devem ser aplicadas, né? E falou da terceira fase da aplicação de pena, quando se fala de causa de aumento ou diminuição. Então, você fechou a sua argumentação aqui já na pena. E vamos falar, então, de regime. E regime, eu sempre falei para vocês que é o 33, parágrafo 2º, mas falei também que você deve pedir do que você quer mais para o que você quer menos. Então, a argumentação inicial aqui, ó, da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. E fala assim, ó. Superada a fase de fixação da pena, confiante de que, se condenada a ré, a pena deverá permanecer no mínimo legal, ou seja, 1 ano, deverá ser substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, nos termos do artigo 44 do Código Penal, pois preenchidos seus requisitos. E aí, do regime, e o regime, artigo 33, parágrafo 2º, né, você deve analisar. Caso não seja o entendimento de Vossa Excelência quanto à aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, de acordo com o artigo 33, parágrafo 2º, a linha C do Código Penal, deverá ser aplicado o regime aberto para o cumprimento da reprimenda. Ok? Então, como eu disse a vocês, do que você quer mais para o que você quer menos, você falou primeiro em substituição e depois em regime. Perfeito? E aí chegamos nos pedidos. E aqui você deve fazer a correlação. Tudo aquilo que você argumentou lá nas teses de direito é o que você vai pedir na sua peça. Então vamos analisar como ficou os pedidos. Diante de todo o exposto, requer-se. O que você quer primeiro? Seja reconhecida a nulidade dos atos processuais conforme arguido em preliminar, baixando-se os autos para que o Ministério Público ofereça a proposta de suspensão condicional do processo. E aqui, como a nossa argumentação lá tem tese preliminar, eu coloquei ela como primeira aqui. Na verdade, doutores e doutoras, você deveria pedir primeiro a absolvição, né? Porque é o que você quer mais. Você quer que ela seja absolvida pelo fato atípico, né? Pelo erro de tipo. E ainda assim, se ela não fosse absolvida, aí você queria, então, que os autos fossem baixados ao Ministério Público para a oferta da suspensão condicional do processo. Então, a OAB não ia tirar ponto de você por isso, né? Mas tenham em mente que sempre você vai pedir do que você quer mais para o que você quer menos, perfeito? Seguindo, então, a absolvição da ré pela atipicidade da conduta, nos termos do artigo, aqui está errado, doutores, é 386, tá? 3863 ou 3866 do Código de Processo Penal.
esse 397 é lá da resposta à acusação. Me perdoe aí que saiu errado, tá bom? Então, corrijam, por favor. Então, aqui você falou na tese preliminar, pedindo que baixassem os autos, da sua estrutura de peça for da absolvição, tá? Não esqueçam de retificar aí, 386, tá? Aqui, ó, não é 397, é 386, perfeito? E depois, em caso de improvável condenação, aplicação da pena no mínimo legal, bem como reconhecimento das atenuantes, da menoridade e confissão, nos termos do artigo 65, 1 e 3, a linha D do Código Penal. Percebam, falamos de preliminares, falamos de mérito, falamos de pena, reconhecimento da causa de diminuição, né, do arrependimento posterior, nos termos do artigo 16. E aqui na pena falamos em aplicação de pena mínima, atenuante, agravante e causa de aumento e diminuição. Depois, substituição de eventual pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal, tá? E depois, por fim, aplicação do regime aberto para cumprimento da pena. Ou seja, você fechou tudo aquilo que você argumentou no direito, você já colocou aqui no pedido, perfeito? Termos em que pede deferimento, Manaus, né, porque o problema trazia essa informação para nós, então, Manaus, 29 de agosto de 2016, perfeito? Correto? Porque ela foi citada lá no dia 24, né? Então, você começa a contar o prazo no dia posterior. Como era uma quarta-feira e não tinha nenhum feriado nem nada, era dia útil, né? Então, você vai contar 25, 26, 27, 28 e 29, tá? 5 dias corridos aí, não teria problema. Mas não esqueçam de fazer o calendário, porque é importante. Advogado OAB, número 3 pontinhos. E aí, só correr para o abraço e buscar a sua carteira vermelha, né? Esperar sair o gabarito para saber que você está aprovado. Tenham como essa peça como base, não esqueçam de fazer aquela observação que não é artigo 397, é 386. Espero, mais uma vez, ter contribuído um pouquinho para vocês. Na próxima aula tem mais e a gente vai fazendo os exercícios dessa forma. E vocês devem treinar. Peguem exames anteriores, façam algumas questões, dêem uma lida na doutrina, né, no erro de tipo lá, que a gente falou nesse problema, né, lá do arrependimento posterior do artigo 16, e isso vai fixando na memória de vocês, e na data da prova eu tenho certeza que vocês não terão qualquer dificuldade para superar esse obstáculo. Estaremos juntos nessa, ok? Perfeito? Obrigado pela atenção de vocês mais uma vez e até a próxima aula, pessoal.